Pensou que não teria vídeo de especial de Halloween? Pensou errado. Aliás, não teremos vídeo, teremos vídeos. Isso porque eu vou lançar aqui o Halloween Weekend. Vídeos no final de semana com essa temática mais insólita que super combina com o Halloween. Eu comecei essa pequena tradição de trazer vídeos mais insólitos no Halloween do ano passado, mas acabei deixando pra lá, mas eu quero retomá-la agora. Mas para quem tiver interesse em ver os outros vídeos, eles estão na playlist Quadro Bizarro, que eu vou deixar aqui na descrição. E como esse é um canal voltado para literatura, é claro que eu vou partir de um olhar mais literário. Hoje eu vou contar para vocês uma história que de fato aconteceu aqui no Brasil. Foi um caso bem inusitado que gerou uma grande comoção popular. E para contar essa história para vocês, eu me basearei nesses dois livros, O Crime da Galeria de Cristal, de Boris Fausto, e Crimes à Moda Antiga, de Valêncio Xavier. Esses dois livros trabalham com várias histórias do gênero True Crime, porém eu vou selecionar uma história que eles trabalham em comum. Conversaremos, portanto, sobre o crime da Galeria de Cristal. No dia 24 de fevereiro de 1909, o jornal O Comércio de São Paulo estampa a seguinte manchete: Tragédia. Um moço é atraído para um quarto de hotel no qual é barbaramente assassinado. O delito ganhou o nome de crime da Galeria de Cristal porque ele se passou em uma galeria na qual ficavam vários estabelecimentos, como restaurantes, lanchonetes, hotéis e pousadas. Era algo bem parecido com o que nós temos hoje como shopping, mas a diferença é que era bem comum que tivéssemos ali também locais de pernoite, o que não é muito comum para nós nos dias de hoje. O jovem bacharel em Direito Arthur Malheiros estava curtindo o carnaval em São Paulo. Até que ele foi abordado por um homem alto, magro, de cabelos loiros, que o convidou para ir em determinado local sem dar muitas explicações. Este homem era Elisário Bonilha. Ele chama Arthur Malheiros pelo nome, dando a entender que já o conhece. Ele pergunta se ele é de fato Arthur Malheiros. Quando o Arthur responde que sim, Elisário diz que precisa tratar um assunto urgentemente com ele e que havia vindo do Rio de Janeiro para fazer isso. O Arthur Malheiros acha um pouco estranha aquela história, visto que um sujeito que ele nunca viu antes vem lá do Rio de Janeiro para conversar com ele, não explica direito o motivo, mas ele estava muito curioso e também, é claro, um pouco embriagado, visto que era um dia de carnaval. E ele estava curtindo esse carnaval nas ruas. Os jornais da época estamparam que os dois cavalheiros subiram então para o hotel no qual o Elisário Bonilha disse a Arthur estar hospedado. Chegando lá, Arthur teve uma pequena surpresa. Ao chegarem no Hotel Boa Vista, Arthur Malheiros deu de cara com uma figura que para ele não era estranha. Era Albertina Bonilha, a esposa de Elisário Bonilha. Albertina e Arthur tinham tido um pequeno romance na juventude, porém esse romance não acabou muito bem. O fato é que estavam os três dentro desse quarto nesse hotel em São Paulo agora. Arthur provavelmente estava achando tudo aquilo muito estranho, visto que fazia anos que ele não ouvia nenhuma notícia dela. Mas parece que ele entendeu muito rápido do que tudo aquilo se tratava, porque segundo Elisário e a própria Albertina, nesse momento ele pediu perdão. Mas perdão por quê? Calma, já vou explicar. Primeiramente, é necessário termos um contexto dessa época. Albertina Bonilha era uma professora e ela havia acabado de se casar com Elisário. Eles eram de fato recém-casados. E naquela época não era aceito que as mulheres tivessem relacionamentos com outros homens antes do casamento. E quando ela se casa com o Elisário e ele descobre que ela já havia se relacionado com outro homem, no caso Arthur Malheiros, o Elisário fica muito bravo, pensando inclusive em anular o casamento. A Albertina explica a situação, que ela foi coagida a ter esse romance com o Arthur, segundo ela, não sabemos ao certo. O fato é que ela e Elisário traçam um plano de vingança. Arthur toma 2 tiros na cabeça e depois é esfaqueado, mas não sofre dor devido às facadas porque ele já estava morto. Elisário Bonilha vai até um guarda no local devido ao carnaval, né? Então sempre há brigas e tudo mais, ele fica de olho ali na população. E aí o Elisário aborda ele e diz que há um homem assassinado no Hotel Boa Vista. Ele e o guarda vão até lá, portanto.
Algo que eu acho muito interessante nesse caso é que jornais da época chegaram a publicar fotografias da vítima, Arthur Malheiros, enquanto ele estava no necrotério, ou seja, ele já estava sem vida, foram lá, fotografaram ele e publicaram nas primeiras folhas dos jornais essa imagem. Então nós vemos aí que não havia uma questão de direito para com as vítimas como há hoje. É claro que hoje também há certa invasão por parte da imprensa, mas nós vemos que naquela época havia ainda mais. E não por acaso, Boris Fausto, que é autor deste livro aqui, no qual eu me inspiro para o vídeo de hoje, e que é também historiador, fala que o sensacionalismo no Brasil nasce em torno de 3 crimes. O primeiro crime da mala, que eu já contei para vocês aqui no canal, vou deixar o link na descrição. O crime da Galeria de Cristal, que é esse de hoje. E o segundo crime da mala, que se vocês tiverem interesse, eu posso vir aqui e contar como foi. Nessa época, a polícia, de certa forma, ainda tinha em mente aquela teoria do César e Lombroso de que poderia se identificar um criminoso pelas suas características físicas. É claro que nós sabemos que não é tão comum assim que mulheres cometam crimes, especialmente de assassinato. Hoje nós sabemos que isso ocorre, nós temos a consciência de que isso pode ocorrer, mesmo não sendo tão recorrente quanto crimes cometidos por homens. Mas naquela época não se tinha esse entendimento, acreditava-se que as mulheres eram incapazes de cometer crimes. E essa informação tem muita importância nesse caso, porque a Albertina Bonilha, ela se declarou culpada. Porém, a polícia e as pessoas não acreditavam nessa culpa. As pessoas acreditavam que quem tinha matado Arthur Malheiros era Elisário Bonilha e não Albertina. Então houve um grande debate sobre isso. E no final, após muita luta, a justiça acabou acreditando que de fato ela era a culpada, mas que Elisário havia agido ali em parceria com ela. Mas qual a motivação desse crime, afinal? Apenas um relacionamento que não deu certo? Não, há toda uma história por trás disso. Bom, a Albertina morava na pensão da mãe dela e ali as duas meio que cuidavam de tudo. E o Arthur Malheiros era uma das pessoas que morava lá pagando o aluguel. E ele e a Albertina teriam tido um romance no qual a jovem acabou ficando grávida. E o Arthur, em vez de ajudá-la, de se casar com ela, que era o que era previsto para a época, o que as moças de certa forma tinham que fazer, porque senão elas teriam a sua vida ali bem transtornada, infelizmente. Ele não faz nada disso e ele simplesmente some. Então a Albertina e a sua mãe esconderam a gravidez dela por 9 meses. E após ela ter esse filho, ele foi colocado na roda dos enjeitados, que era justamente uma roda no qual mulheres colocavam seus filhos que elas não queriam ter, mas acabaram tendo, para que eles fossem adotados ou então cuidados pelas freiras. E é muito interessante porque o Boris Fausto faz todo esse retomado histórico, então por isso que eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, porque ele explica tudo. Então todos esses detalhes do crime, todo o contexto ali da cidade, ele vai relatando o trajeto que esses personagens fizeram, explicando o que tinha em cada rua, como era cada jornal, qual era o ponto de vista de cada um deles, como funcionava o sistema judiciário brasileiro. Então, para nós aí que temos interesse em saber mais sobre histórias criminais, esse livro é muito importante. No primeiro julgamento da Albertina, ela foi absolvida porque o júri julgou aquele crime como um crime de paixão. Exatamente, esse termo. Reparem nisso. E foi dito, então, que ela estava desprovida de suas capacidades mentais, sem inteligência, agiu na força da emoção e do momento. Ou seja, ela saiu desse primeiro julgamento livre. Só que os jornais não estavam preparados para perdoar esse crime e eles se moveram para isso, questionando muito o modo como esse julgamento foi conduzido. Então nós podemos pensar que na história do crime brasileiro, esse crime foi um dos mais importantes, porque ele foi um dos primeiros crimes que deu essa visibilidade, a possibilidade da mulher ser uma criminosa. Se vocês bem se lembram, naquele caso que eu contei sobre o primeiro crime da mala, nós tínhamos um homem que foi assassinado pelo seu empregado, que por sua vez era apaixonado pela esposa da vítima. E a mulher, naquele caso, a esposa da vítima, e que acreditava-se que talvez tivesse um caso com esse empregado, não chegou sequer a ser acusada.
Isso porque ela era uma mulher. E não acreditaram que ela pudesse estar envolvida nisso. Esse primeiro crime da mala ocorrido em 1908 e esse segundo crime da Galeria de Cristal, 1909. Então nós vemos que em um ano essa opinião pública já mudou drasticamente. Isso porque eu creio que naquela época de 1908 as pessoas meio que começaram a desconfiar da Carolina Farrah, que era a mulher do Elias Farrah, a vítima daquele caso, mas não conseguiram fazer nada. Já no caso da Albertina, eles ficaram muito indignados com a possibilidade de mais uma mulher sair impune. Portanto, após toda essa comoção das pessoas e também todas as notícias, tudo que foi veiculado pelos jornais e pelos folhetins, que era uma forma de jornal muito mais curta, geralmente apenas uma página, porque circulava mais rápido, lembrando que era um momento que não se tinha internet, então as pessoas realmente liam os jornais. Enfim, devido a tudo isso, houve um novo julgamento, e esse julgamento declarou Albertina sim como culpada, e a sua pena foi de 25 anos. Mas, se os jornais não tivessem se movido para interferir nesse caso, ela sairia livre. Independentemente de qual foi a pena dela, do que o juiz decidiu ou não, é muito pertinente observarmos a importância da imprensa neste caso e como o sensacionalismo é capaz de definir opiniões. Comentem aqui pra mim se vocês gostam de histórias de crime, sobretudo histórias true crime que tratam de crimes verdadeiros. Se vocês querem ver mais esse conteúdo por aqui, lembrando que eu me baseei nesses dois livros e eu vou deixar o link deles ali na descrição. E vejo vocês no próximo vídeo do nosso Halloween Weekend.